Olá, eu sou Eduarda Copati. Eu vou apresentar o trabalho da análise das bacias hidrográficas das regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas, Vale do Paraíba e Baixada Santista. As integrantes são Eduarda Copati, Maria Fernanda, Maria Vitória e Mariane Costa. O Brasil é o país com maior hidrografia no mundo e aproveita cerca de 30% de seu potencial hidroviário. Com base nisso, a gente escolheu o estado de São Paulo devido à sua economia e alta população para fazer a análise em 107 cidades de sua hidrografia. Então, através dos rios encontrados, a gente decidiu usar os rios que passavam de uma cidade para outra e fazer então as 135 arestas. Então, esse projeto foi desenvolvido na disciplina de Comunicação e Redes e analisa o potencial hidroviário dessas regiões. Olá pessoal, olá você que está assistindo esse vídeo. Eu sou a Maria Vitória e vou falar um pouquinho para vocês sobre a metodologia. Para o desenvolvimento desse relatório, a gente resolveu pegar 4 regiões dentro do estado de São Paulo. Cada uma dessas cidades vai representar um vértice dentro do nosso grafo. Então a gente levou em consideração que os rios dessas cidades estão ligando entre elas. Por isso que não consideramos rios que águam e desaguam na mesma cidade. Nós estamos apenas considerando rios que atravessam cidades, independente se são entre 2 cidades ou entre 10 cidades diferentes. Nós obtivemos nossos dados a partir de busca em sites com dados geográficos e principalmente pelo Google Maps. Falando ainda sobre a metodologia, cada uma das integrantes do grupo ficou responsável por uma região. Cada uma com a sua região foi atrás dos dados, foi atrás das cidades e dos rios que passavam por essas cidades. A partir disso, a gente juntou todos esses dados e elaborou as tabelas no Excel para poder desenvolver o grafo via GEF. O GEF é um software que a gente utiliza na disciplina para o desenvolvimento de grafos, como vocês verão posteriormente, mais ou menos como ele funciona. Algumas dessas cidades possuem portais, onde é possível a gente obter algumas dessas informações em relação à hidrografia, ao clima, ao relevo. Então a gente conseguiu localizar esses rios por meio desses portais. Bom, falando um pouquinho sobre as 4 regiões, nós selecionamos 4 regiões dentro do estado de São Paulo, e foram São Paulo, Campinas, o Vale do Paraíba e a Baixada Santista. Todas essas regiões, elas fazem fronteira direta entre si. Como a gente vai ver mais para frente, isso vai refletir diretamente na questão da sua hidrografia. Oi, meu nome é Mariane, e para dar continuidade na nossa apresentação, eu vou falar um pouco sobre o nosso grafo. Ele foi feito inteiramente no GEF e ele possui 107 vértices e 135 arestas. Além disso, os vértices estão organizados de maneira a respeitar a hierarquia do grau deles. Então, vértices que possuem graus maiores estão representados com cores mais escuras e também com tamanho maior. Então, aqui tem o exemplo de São Paulo, que é o nosso vértice que possui maior grau. E aqui a gente tem Taboão da Serra, que é um vértice que não possui ligação com nenhum outro vértice. Além disso, ele é não direcionado e as arestas são não ponderadas. Bom, para uma melhor compreensão da morfologia e da funcionalidade da rede, são utilizados métodos estatísticos e algumas métricas. Eles exploram as características fundamentais para organizar e automatizar o conhecimento sobre o grafo. Esses conceitos nos foram apresentados ao longo da disciplina e estão aqui aplicados juntamente com algumas das estatísticas geradas pelo próprio software GEF, onde o grafo foi gerado, para fazer essas determinações. Aqui no grafo, é possível observar que ele não é muito denso e que São Paulo é um município que está em destaque. Uma métrica que evidencia esse caráter central da cidade é a centralidade de grau, uma vez que ela é proporcional ao grau do vértice. E se trata da cidade que mais apresenta ligações, no caso. Em contraste, por exemplo, com a cidade de Taboão da Serra, que faz 0 ligações com quaisquer outras cidades por meio dos rios. E, portanto, ela tem centralidade de grau igual a 0. Neste gráfico, observa-se a distribuição dos graus em número de nós por valor do grau. E há uma concentração aqui por volta de 2, implicando que o grau médio é de aproximadamente 2,5.
Essa centralidade é a de intermediação, que mede a importância de um vértice de acordo com o número de vezes que ele aparece no menor caminho entre quaisquer outros dois vértices. E se vê aqui uma acumulação nesses valores mais baixos. A centralidade de proximidade exprime o quão perto um nó está de todos os outros vértices. O valor está normalizado entre 0 e 1, e se observa que alguns apresentam um closeness igual a 0 e um apresenta igual a 1, o valor máximo aqui na normalização. E há uma distribuição mais uniforme nessa área central para a inferior. Ainda com o objetivo de compreender a qualidade e importância dos vértices, pode-se definir o coeficiente de clusterização, que exibe essa disposição e essa distribuição, e tem valor médio igual a 0,189. Agora, para finalizar nossa apresentação, eu vou trazer as nossas conclusões, que foram baseadas nas estatísticas que foram apresentadas previamente. Então, é possível estabelecer uma provável conexão entre os vértices com graus maiores e a urbanização, como São Paulo, Guarulhos e Santo André, que são exemplos de vértices que tiveram números de graus grandes. As regiões metropolitanas da Baixada Santista, São Paulo e Vale do Paraíba podem ter bons resultados para o transporte hidroviário, pois foram regiões que a gente percebeu que estavam bem interligadas. E, por fim, paralelamente, na região metropolitana de Campinas, há poucas vantagens na inclusão do transporte hidroviário, tendo em vista que um número considerável de cidades não se conectam por meio dos rios. Obrigada.